Abra a sua Bíblia, o capítulo, no Salmo de número 95. Vamos ler esse salmo, depois mais um versículo ainda da Bíblia, em 1 Coríntios 14, 26. Mas primeiro salmo, diz o texto: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém. Amados irmãos, o versículo-chave do texto que nós lemos está exatamente o versículo de número 6 do Salmo 95. Estamos falando aqui sobre o nosso credo e estamos muito felizes, porque todas as coisas que nós acreditamos, baseadas nas Escrituras Sagradas, são reais, verdadeiras, e mantém a Igreja do Senhor em pé e num avivamento pleno, há mais de 100 anos. Hoje nós tivemos o privilégio de ouvir todos os hinos cantados, que tocaram numa palavra linda, que é adoração. Corinho do grupo, do conjunto, o hino da dupla, e também o hino do nosso grupo de novos convertidos. Todos convidando nós para a adoração. E exatamente o salmista diz no versículo 6, vinde e adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Venham, nos prostremos, nos ajoelhemos diante dele. Adoração. Nós cremos que Deus é digno de toda a honra e de toda a glória e de toda a adoração. Alguns heréticos disseram que o homem não foi feito para adorar Deus, só para amar. E usa o pai e o filho dizendo: você não nasceu para adorar seu pai. Mas ele está pensando num contexto humano, terreno, não está pensando na soberania de Deus. Só Ele é digno da nossa adoração. Nenhum homem é digno da nossa adoração, nenhum outro personagem na terra. Só Deus é digno de toda a honra e de toda a glória e de toda a adoração. A adoração é um serviço sagrado. Nós viemos na igreja para prestar a Ele esta adoração. Ao sairmos das nossas casas, ou durante o dia já, nós vamos nos concentrando em Deus, concentrando na adoração, concentrando no culto, porque é um serviço sagrado a adorar a Deus. Viemos sempre com um propósito de trazer não só o nosso corpo físico, para nós nos dobrar diante dele, mas trazer a nossa alma
e nos derramar diante dele. Trazer tudo o que nós temos e somos e colocar diante dele como um gesto de adoração ao nome precioso do Senhor. Adoração é um culto, adoração é uma reverência, é reverenciar somente Ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando eu adoro, eu me inclino para Ele. Quando eu adoro, eu me prostro diante dEle. Quando eu adoro, eu me entrego para Ele. Quando eu adoro, eu me humilho mais para Ele. Quando eu adoro, eu me quebranto para Ele. Quando eu adoro, eu me arrependo mais dos meus pecados diante dEle. Quando eu adoro, eu foco Ele. Todas as minhas atividades não poderão tirar o meu foco, desviar o meu objetivo como um adorador. Eu sou um adorador. Você é um adorador. A irmã é uma adoradora de Deus. Você faz as suas atividades, trabalha, luta, mas o teu foco está em Deus, porque você adora Deus. Você está no culto, está adorando. Quando não consegue estar no culto, mesmo assim, o seu gesto, a sua fé, a sua decisão, o seu propósito é sempre adorar a Ele. E porque você adora, você está em pé. Porque nós adoramos, nós estamos em pé diante dEle. E não nos desviamos nem para a esquerda e nem para a direita, porque temos um foco. E esse foco é reverência a Deus. Glória a Jesus. Você precisa ter isto na mente, que nós cremos em Deus e por isso o adoramos. Adorar a Deus é a resposta que o humano dá para o sagrado que está em nós. Deus nos deu a sua graça e nós o adoramos por isso como resposta. Deus nos deu o seu Espírito e nós o adoramos por esta razão, porque Ele colocou dentro de nós as coisas dEle, as coisas dos céus. Nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós há um tesouro. Paulo disse: temos, porém, esse tesouro, as coisas divinas, sagrado e Espírito Santo, num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós em si mesmo não somos nada. Quando nós adoramos, nós o reconhecemos como Deus, por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele manda, Ele faz, Ele desmancha, Ele quebra, Ele quebranta, Ele dá vida, Ele levanta, Ele endireita, Ele arruma. É tudo por isso, nós reconhecemos por aquilo que Ele é. Ele é o Criador dos céus, Ele é o Criador da terra, Ele é o Deus maior do que os reis, do que os governos, do que as autoridades, e nós o adoramos por aquilo que Ele é. Ele é Deus Santo 3 vezes, Ele é digno da adoração de um ser humano que é como um verme pequeno na presença dEle. Mas nós o adoramos também não só por aquilo que Ele é, mas pelas suas obras, por aquilo que Ele faz. Ele abre caminho onde não tem, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, Ele fez brotar água da rocha, Ele fez chover codornizes no deserto, Ele fez chover o maná no deserto. Essas são as suas obras. Ele troveja pelas tormentas, Ele equilibra os céus, Ele equilibra os planetas, Ele manda o ar diário, vale tanto e nós não valorizamos nada. Ele dá vida, foi Ele que fez eu e você, numa forma só, exclusiva. Pode ter gente parecido com você e comigo, mas igual não tem. Algum detalhe é diferente, porque Ele fez exclusivamente você
e exclusivamente eu e todos nós temos uma forma especial que Ele fez. Então nós o adoramos por aquilo que Ele fez, e por aquilo que Ele faz, e por aquilo que Ele é capaz de fazer. Glória a Deus. Ele fez você. Então não reclame se Ele fez, só adore. Não reclame pelo tamanho do pé, não reclame pelo tamanho da orelha, não reclame pelo tamanho do nariz, não reclame pela cor dos olhos, pela cor do cabelo, pela cor da pele, não reclame por nada, só adore e agradeça, porque alguém não tem nada disso, e acima de tudo é um adorador, porque ele reconhece que em qualquer fragilidade, faltando coisas do seu corpo, ele tem uma alma, ele tem um raciocínio, ele tem uma mente, ele tem um coração, e ele pode voltar isso para Deus, e Deus encher da sua graça e habitar na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Xarabalachuri. Nós temos um modelo para adoração, e o modelo não é nas minhas ideologias. O modelo não é escrito em livros por pessoas que não conhecem Deus. O modelo é bíblico. E esse modelo bíblico de adoração, ele isenta qualquer figura visual. Ele isenta qualquer monumento visual. E esse negócio pega, porque vai contra a idolatria, vai contra os homens, vai contra as suas ideologias. Quando os homens querem nos dobrar para nos tirar da presença de Deus, quando os ídolos querem nos conquistar para nos tirar da presença de Deus, nós nos levantamos e ficamos em pé, porque adoramos o Senhor, sem ser necessário uma figura visual. Nós não precisamos ver com os olhos, mas nós precisamos sentir com a alma, e ver com o coração e com a fé, o nosso Deus, que está acima de todas as coisas. Glória a Deus. Entra o assunto da mulher samaritana. Quando ela estava cheia de dúvidas, Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisa ver uma montanha ou adorar uma montanha. Não precisa ver um monumento e adorar um monumento. Não precisa ter alguma coisa de estimação ou humano, ou seja, um animal ou qualquer coisa, para tirar o seu foco de Deus. Não precisa ver nada. O que precisa é estar alinhado com Ele, porque o seu Espírito Santo nos direciona para a adoração. Levante a mão para o céu e adore. Seja adorado, Deus. Não precisa nenhuma figura, Senhor, para me te adorar. Não precisa nenhum monumento visual, meu Deus. Eu sei que o Senhor está acima de todas as coisas. Eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor reina. Eu sei que somos frágeis. Nos ajude a entender pelo Teu Espírito Santo como devemos agir, Senhor, na Tua casa, para servirmos a Ti melhor e sermos aceitos nesses cultos de adoração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando Deus fala na sua palavra, Deuteronômio 4, e versículo de número 12, e diz que ouviu-se a voz de Deus. Você viu algo especial brotar no espaço, no firmamento, nos céus, mas se não contemplou nada, porque não precisa uma figura, o que precisa é fé. Não precisa uma figura, mas o que precisa é crer, é estar com o coração aberto. O apóstolo São João disse, ou o próprio Jesus: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quando Tomé estava num estado de incredulidade tremenda, ele disse: eu só vou acreditar se eu tocar a mão no lado onde a espada foi cravada, e se eu colocar o dedo no buraco dos cravos nas suas mãos. 8 dias depois, Jesus apareceu para ele e disse: Tomé, coloca aqui a tua mão no meu lado, Tomé. Coloca aqui o teu dedo no sinal dos cravos, no buraco dos cravos.
E não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Tomé, bem-aventurado foram os que não viram, mas acreditaram, Tomé. E o Tomé acreditou e disse: ó Deus meu e Senhor meu. Ele se rendeu, aleluia. O homem que a Bíblia Sagrada registra a sua incredulidade, não suportou muita conversa de Jesus e já se dobrou e reconheceu que Ele era Deus e que Ele era Senhor. Nós também da mesma forma nos dobramos para Deus. Mas quem adorar? Adorar Deus. Não adore qualquer uma outra coisa, não adore ídolo. Aquilo que você valoriza mais do que Deus se torna o seu Deus. Não adore a sua casa, não idolatre ela, nem o seu carro, nem a sua posição, nem você mesmo, nem uma pessoa. Adore só Deus. Não deixe teu coração se desviar, se estragar. Não mude de ideia. O Jesus que você acertou é o verdadeiro, que você aceitou é o real, é o verdadeiro. O Deus que você serve é real, é verdadeiro. Não existe outro Deus. É esse Deus que você está adorando aqui. Não tenha dúvida. Não se estrague, não se desvie. Não fracasse na fé. Você está no caminho certo. Você está pelas Escrituras. Você está dentro da Bíblia Sagrada. Nós temos uma Bíblia Sagrada que é o nosso manual de fé. Glória a Deus. E quando eu li esse salmo, eu vi Deus através do rei Davi, provavelmente foi Davi que escreveu, até o versículo número 6, ele chama para adoração. Do versículo 6 em diante, se nós fôssemos meditar exatamente interpretando o texto no seu contexto literal, nós iríamos aprender até a metade do Salmo 95, a chamada para adoração, e da metade em diante, a correção do salmista. Pode ver, para os irmãos não perderem a linha de raciocínio. Vinde e adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos fez e nos criou. E depois diz, porque Ele é o nosso Deus, nos fez povo seu, ovelha do seu pasto, do seu aprisco, e se hoje ouvir a sua voz, não dar esse coração, e ele começa a exortar, porque ele chama para adoração e apresenta um outro contexto da situação, que nós precisamos nos aproximar dele mesmo para adorar. Porque quando eu não adoro Deus, eu me desvio de Deus. Quando eu não adoro a Deus, eu fracasso na minha fé. Então eu preciso adorar Deus. Mas como adorar Deus? Irmãos, veja a profundidade desta palavra, como adorar Deus. Satanás, ele sabia como adorar Deus. Vocês viram que ele quis mexer com Jesus naquilo que ele mais prezava? Por que ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares? Porque ele sabia que esse gesto acontece nos céus. Esse gesto de se prostrar, eu posso adorar a Deus em pé, eu posso adorar a Deus, orar, especialmente falando de adoração caminhando, deitado, de todas as formas eu posso adorar a Deus, com todas as posturas, mas a melhor forma de adoração é nos prostrar. A Bíblia diz que Satanás, no capítulo 4 de Mateus, disse: se você prostrado me adorares. Veja só, como vale a pena nos prostrar. Às vezes a gente chega de terno e gravata e se ajoelha em qualquer reunião, em qualquer lugar, em qualquer cadeira, em qualquer banco, em qualquer reunião que nós tivemos. Eu tenho esse costume de chegar e me ajoelhar diante do Senhor. Não é feio você se ajoelhar em lugar nenhum, porque você não está se ajoelhando diante dos humanos que estão ali, mas está se ajoelhando diante de Deus. Então, como adorar? É se prostrar, mas adorar também de dentro para fora, com a alma, com emoção, com lágrimas, com quebrantamento, com entrega, mas adorar também com entendimento, pensando nele, limpando a mente com as coisas erradas e pensando nele. Pense em Jesus, raciocine, medite na palavra, não deixe a mente te estragar com os seus pensamentos. Você não, disse um sábio, você não poderá impedir que as andorinhas voem sobre a sua cabeça, mas você poderá impedi-las de fazer ninho sobre a cabeça. Isso fala dos pensamentos que rodeiam a memória da pessoa.
E a pessoa às vezes se estraga só por criar fantasias, ideias e pensamentos. Essa semana eu aconselhava uma pessoa de alta cultura, e quando estava conversando, essa pessoa abriu o coração para mim, dizendo: olha, pastor, a gente fica pensando as coisas, viajando e colocando besteira na cabeça, e quando vê a gente se estraga por isso. Eu disse: não, querido, não deixa, foca o teu pensamento em Deus e na sua palavra. É mentira de Satanás o que vem na tua mente negativo. Deus está contigo, a presença de Deus está na tua vida, você é uma pessoa de Deus, tu serve, tu adora a Deus. Não deixa o inimigo estragar, colocar coisas erradas na mente, pensamentos errados com respeito a pessoas, com respeito ao futuro, com respeito à família, com respeito a si mesmo. Não deixa, repreenda, é mentira de Satanás. Você é um homem de Deus, não deixa ser enganado. Mas não é só esse irmão. Esse irmão veio de longe ganhar um conselho. Muitas vezes nós também somos atacados por pensamentos negativos, que nos quer levar para baixo, nos quer tirar do foco, nos quer colocar mal, e a pessoa se sente um nada, se sente para baixo, ou se sente rejeitado, ou se sente no desdém. Não deixe, pensa diferente. Você é servo de Deus, pensa que tu és servo de Deus e tu adora a Deus. Pensa que tu és serva de Deus e tu adora a Deus. Adore a Deus. Onde, pastor, adorar a Deus? Em qualquer lugar. Eu adoro o meu Deus na igreja, eu adoro o meu Deus no carro, eu adoro o meu Deus no trabalho, eu adoro na rua. Você adora no táxi, no Uber, no carro, no ônibus, na empresa, no barulho de uma máquina dentro da fábrica, numa reunião, no barulho do movimento da rua, no barulho da multidão. Onde quer que você esteja, você está adorando a Deus, porque os teus pensamentos e sentimentos estão acima de tudo pensando nele, e ele pode estar se comunicando contigo em qualquer lugar. Glória a Deus. Eu sempre dou testemunho de um homem que trabalhou comigo, hoje ele é pastor-presidente lá em Ampere, no Paraná, pastor Giovanni Vicente da Silva. Foi meu vice-presidente há alguns anos, e eu tive a honra de levá-lo ao ministério de evangelista, de pastor, indicá-lo para presidir uma igreja. Este homem, desde o início do seu ministério, trabalhava ao meu lado, e às vezes a gente falava com o Giovanni, e ele olhava para a gente, dava um tempinho para depois responder. Ele tinha uma vida com Deus diária, em constante oração. Muitas vezes eu olhava para ele, o Espírito Santo comunicava comigo a comunhão que aquele homem tinha com o Senhor. Todos os dias, durante o dia, ele estava pensando em Deus, falando com Deus. Onde ele estava, Deus usava para orar, para curar enfermos, para abraçar as pessoas, para ganhar as almas, um ungido do Senhor. Deus tem nos dado irmãos, irmãs e pastores consagrados, adoradores de verdade. Você e eu precisamos definir a nossa vida como um adorador de Deus. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Você vai ver os anciãos do Apocalipse, quando eles foram coroados, 24 anciãos, e eles tiraram as suas coroas, e apresentaram para Deus e se prostraram, e adoraram a Deus. Você vai ver no capítulo 7, me parece que é o versículo número 11 de Apocalipse, você vai ver os anjos também se prostrando e adorando. Se você fala dos céus, os anciãos, que eram a revelação do Apocalipse, fala dos anjos e fala de Satanás tentando Jesus, então lá nos céus é assim, é prostrado, é entregue, é adorando todos os dias a Deus. Um dia estava falando num culto aqui, e eu convidei os irmãos para estar em pé, nunca mais esqueci, pedi para todos erguerem as suas mãos, e naquele dia estava ensinando isso, e eu usei um gesto bem simples. Quando há uma batida da polícia, ou no trânsito, durante a noite, ou qualquer um horário, uma suspeita, os policiais pedem para erguer as mãos e se encostar em qualquer lugar, para eles verem quem é, se é um bom cidadão, os documentos estão em dia, até do veículo, da pessoa,
não tem passagem com polícia, está tudo certinho, não é um fugitivo, não é um bandido, está liberado e recebe elogios. Mas se for uma pessoa má, já está rendido. Por quê? Quando a gente ergue as mãos, a gente está sem defesa, a gente está entregue, a gente está dominado. Quando você ergue as mãos do templo, você diz: Senhor, não tem resistência nenhuma, não tem ninguém te resistindo aqui, Senhor, nós estamos nos entregando. Pode chegar, Senhor, pode revistar, Senhor, pode colocar o teu jugo, Senhor. Eu me entrego tudo a Ti, eu me rendo a Ti. Não tem ninguém armado, não tem ninguém querendo mal, não tem ameaça nenhuma, porque eu me rendo a Ti. Experimente agora. Levante as mãos. Que gesto lindo. Essa entrega, meus amados irmãos, é uma glória de Deus muito forte no templo. A presença do Senhor Jesus é tão real aqui. Quando você se entrega para Deus, quando você se rende para Deus, glória a Deus, com um gesto de adoração, Ele aceita o teu culto, Ele aceita o teu pedido, Ele aceita a tua pessoa na presença dEle. Glória a Deus. Quando a gente levanta as mãos e se rende ou se prostra de uma forma ou de outra, o orgulho cai por terra, a resistência cai, tudo fica pequeno, fica frágil, e o Senhor tem prazer. A Bíblia diz que o Senhor manda o Jeremias lá na casa do oleiro, para ver o que aquele homem está fazendo. E o homem estava trabalhando nas rodas e fazendo um vaso. E de repente o vaso se quebra na mão dele. E o Senhor diz: você viu o que aconteceu, Jeremias? Viu o que aconteceu? Sim, o homem está fazendo o vaso e o vaso se quebra na mão dele. Na mesma hora o homem pega aquele mesmo barro e amassa e faz de novo. Ele diz: olha, só queria que tu aprendesse uma coisa. É assim que eu faço com o meu povo. Depois entra o Isaías dizendo: vós sois o barro e eu sou o oleiro. Deus falando: vocês são o barro, eu sou o oleiro, e todos obras das suas mãos. Depois o Senhor fala com Jeremias: agora você faz uma botija, e você vai perante os anciãos de Israel, fazer uma grande reunião lá. E nessa reunião, quando estiverem todos ali reunidos, tu quebra essa botija na frente deles. Quebra essa botija de barro. Eles vão perguntar por quê. Você diga para eles que assim eu faço com o meu povo. Queridos irmãos, Deus quebra, Deus quebranta, Deus faz esta grande obra, porque Ele quer a essência da adoração. Ele quer uma adoração sincera, não fingida, não adoração hipócrita. Quanta gente faz gesto. O dia da morte de Jesus, já falei aqui numa pregação, só citando esse texto para os irmãos verem. Naquela noite, a última ceia, quando deu a madrugada do sábado, todos os sacerdotes levantaram para matar os cordeiros. Tinham crucificado Jesus, e eles se sentiam com as mãos limpas. Ainda as suas roupas estavam cheias de sangue, e eles pensavam que estavam adorando, mas não. Jesus tinha dito na sua palavra: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu Deus dos céus, a adoração ela nasce no coração, e ela é expressa com sentimento para Deus, e ela é manifesta com comportamento humano. Você pensou nisso? A adoração ela brota no coração, não é de lábios, não é só de palavras, ela brota no coração, e ela é manifesta pela alma, pelo sentimento. Mas o testemunho é que é visível. Deus quer que nós adore, para que todos vejam. Eu estava olhando na Bíblia e encontrei Ana e Eucana,
que vinham daqueles desertos longe para Jerusalém uma vez por ano, para o culto de adoração. E lá ela pediu Samuel. E quando ela pediu Samuel, foi exatamente na festa da adoração. Depois você vê ela vindo para adorar. Mas se você em Atos capítulo 8, você vai ver o eunuco mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, que vinha de Jerusalém, regressava, que tinha ido adorar. Glória a Deus. E quando a gente vem para o culto, às vezes a gente vem cansado, às vezes a gente vem numa luta, com um problema para resolver, mas depois que a gente adora e a gente volta, dá para ver que a gente voltou da adoração. A gente chega em casa e quer ler mais uma parte da Bíblia, a gente quer orar um pouco mais, a gente quer ficar mais um pouquinho na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está voltando da adoração. Aleluia. A Bíblia diz que quando olhavam para o rosto dos discípulos, eles entenderam que eles estavam vindo de um lugar, estavam vindo de um local que Ele estava junto com eles, porque no rosto deles, no semblante deles, o aspecto deles era de alguém que estava vindo do ambiente da adoração. Eu vim para o que nesta noite? Para o culto. Vim para adorar, vim para exaltar, vim para glorificar. Pastor, e adoração coletiva, pastor? Vou falar um pouquinho. Adoração coletiva. A igreja reunida, ela adora, não é só individualmente falando, é coletiva. Mateus 18 e 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio. Esse negócio é muito forte. Estava falando de Jesus para um homem que dirigiu a carreta, e eu citei esse versículo, e ele prestou muita atenção e sentiu algo. Eu fui me aproximando dele e citando o versículo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. E quando eu cheguei bem pertinho dele, assim, mais ou menos uns 50 centímetros, eu disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. Jesus está aqui no nosso meio. E daí eu cheguei bem pertinho dele, quase encostei o meu peito no peito dele. E quando eu citei mais uma vez, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele deu um salto para cima e gritou e começou a chorar, porque nós estávamos quase encostados e Jesus estava no meio. Você sabia que Jesus está no meio da igreja? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, Jesus está no nosso meio. Diz que ele andava no meio dos 7 castiçais. Ele estava no meio dos jovens dentro da fornalha. Quando jogaram os moços lá, diz: nós jogamos 4 e tem um caminhando no meio. Quantos jovens vieram lá? 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles viram o 4º homem. Glória a Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio. Foi ele que disse. Ele está no nosso meio. E deixa-me dizer alguma coisa. Quando nós estamos coletivamente adorando, sabe o que acontece? Nós geramos comunhão. União. Nós geramos comunhão. A gente tem prazer de estar junto com o irmão. Tem prazer de apertar a mão. Tem prazer de cumprimentar. Tem prazer de olhar nos olhos. A gente ama os irmãos. A gente vê e a gente ama. Oh, com saudade de você, queria apertar tua mão, queria te ver. Quantos dias não te vejo? Porque a adoração gerou, em primeiro lugar, comunhão. Mas desse culto de adoração, não é só comunhão. Você também adora e louva. E quando a gente louva e adora junto, existe alguma coisa que se chama despertamento espiritual. E a gente canta e fala em línguas estranhas e glorifica a Deus. Isso é despertamento espiritual. E a gente lembra de textos que a gente leu. A gente aprende a palavra, despertamento espiritual. Quando a gente está adorando a Deus coletivamente, a gente também aprende a palavra. A palavra vem, ela é interpretada, ela é comentada, é pregada, e a gente aprende também.
E nesse aprendizado, a gente é conduzido com mansidão e sabedoria no caminho certo. Quando a Bíblia fala de exortação, alguém diz assim: existe o dom de exortar, e pensa que é sair ofendendo todo mundo e passando laço todo mundo. Não. A palavra exortação significa conduzir com mansidão e com amor no caminho certo. E essa exortação acontece quando você está no ensaio, quando você está na escola dominical, está num culto de ensino, está em qualquer culto. A igreja é a maior escola de adoração, porque não existe, eu estou na igreja já há quase 50 anos, e eu não lembro que tivesse um culto sem ouvir uma pregação. Eu não lembro que tivesse num culto que não tivesse a ministração da palavra, porque é o lugar que a gente aprende a ser conduzido com mansidão e com retidão na presença de Deus. Mas também, nesses cultos de adoração, a gente é edificado, a gente fica mais forte, o crente fica mais resistente, aguenta mais, suporta mais, aprende a se defender, aprende a lutar. Se ele fica isolado e ele não adora, ele morre. Mas no templo do Senhor, no culto de adoração, ele fica mais resistente. Agora tem uma coisa: não confunda Deus com anjo. Nós não adoramos anjos. Os anjos estão a serviço dos homens, enviados por Deus. Deus envia os seus anjos para cuidar dos homens no momento que Ele quer, fazer alguma coisa por um ser humano no momento que Ele quer. Mas sabe por que não podemos adorar anjos? Porque quando um anjo apareceu no pé de Jericó, e Josué disse: és dos nossos inimigos, estava com a espada na mão, disse: não, Josué, eu venho como um príncipe do exército celestial, adora a Deus. A mulher de Manoá também, quando recebeu a promessa de ter Sansão, de ganhar Sansão, ela quis adorar. Ele diz: não, adora a Deus. Eu não sou Deus. Quem você é? Como é o teu nome? Visto que é maravilhoso. Vai contar para o teu marido a promessa, mas não adore a mim. Os anjos nem aceitam ser adorados. Mas tem uma razão maior. Isaías capítulo 48, versículo 11. A Bíblia diz: Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a Ele seja dado honras e glórias e adoração agora e sempre, porque só Ele é digno, só Ele é merecedor. Os anjos que estão nos ouvindo respeitam a palavra. Tem anjo a serviço de nós, tem anjo que Deus mandou cuidar de nós, de mim e de alguém aí. Tem anjo a serviço dos homens, mas eles sabem que a palavra de Deus é verdadeira e Deus não reparte a sua glória com ninguém. Meu Deus do céu. O que acontece na adoração? Na adoração acontece que a gente sente um desejo de orar mais. A gente recebe esse desejo de cantar. Os irmãos sabem que nós, os crentes, todos nós cantemos. Os cantores mais especializados, que tem o dom que Deus deu, a dupla que cantou, irmãos aqui que cantaram, tem gente aqui com CD gravado, tem vários irmãos com CD gravado. Isso é um dom que Deus deu. Eu não tenho esse dom, mas eu canto também. Eu lembro de frases, de corinho, de hinos, e às vezes eu canto sozinho do meu jeito, e eu choro perante o Senhor, porque eu sinto Ele naquela palavra. Imagina, irmãos, o respeito que nós temos com os músicos da igreja, que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, os cantores da igreja. Por isso que o diabo tem raiva de quem canta. Ele foi maestro, ele entende música. Mas nós vamos adorando, e a adoração desperta o sentimento de cantar, o sentimento de glorificar, o sentimento de orar. Glória a Deus. Mas nós fizemos mais. Nós despertamos na adoração o desejo de pregar. Tem irmãos que vêm e falam para mim: pastor, estava orando e me deu uma vontade de pregar, mas eu nunca preguei. E Deus me dá mensagens assim, e eu sonho que estou pregando. Às vezes eu sinto que se eu ganhasse uma oportunidade, eu pregaria uma palavra. Prega sim, pede a oportunidade, vai ganhar. Tem uns cultos que é mais fácil, começa com menos pessoas e vai aprendendo a pregar. Os grandes pregadores
não começaram pregando para a multidão, começaram pregando para 3, 4, 5, 6, e aprenderam a pregar a palavra, porque na adoração é despertado o sentimento da pregação, mas na adoração também manifesta os seus dons espirituais. Você começa a adorar e falar em línguas estranhas, você começa a adorar e recebe a revelação de Deus, você começa a adorar e recebe a mensagem profética, recebe o discernimento, porque você está entregue à disposição de Deus, e Deus vai te dando, Deus vai te dando, Deus vai te entregando, e vai te enriquecendo. Glória a Deus.